dia, amados irmãos. Aqui é o evangelista Marcos Paulo. Mais uma vez estou aqui para deixar uma palavra de Deus para cada um de vocês, amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração neste momento se encontra lá em Lucas 7, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Está escrito assim: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e a enxugá-lo com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre ele. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas respondendo Jesus disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Amém, meus amados? A palavra de Deus vai nos relatar aqui em Lucas 7,36, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E a palavra de Deus nos narra que um certo fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. E Jesus, recebendo aquele convite, entrou na casa daquele fariseu, que já foi se sentando à mesa, diz a palavra. Mas naquela cidade também havia uma mulher pecadora, uma mulher de má fama, que todos falavam mal daquela mulher. E aquela mulher, sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela logo levou um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se atrás de Jesus, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhes os pés com as lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas o fariseu, vendo aquela cena, ele falando no seu pensamento, falou: se esse homem fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher que está tocando nele. E Jesus, olhando para aquele fariseu e sabendo que ele tinha falado em seu pensamento, falou para ele: Simão, responde-me algo. Ele falou: sim, Senhor. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele que mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Amados irmãos, aqui esta palavra, quando Jesus fala isso para aquele fariseu, é que naquela época, os costumes judaicos, as ruas não eram pavimentadas, e as pessoas andavam muitos longos períodos, horas a pé, de sandálias, e seus pés ficavam sujos. E quando uma pessoa era convidada para uma casa, recebia aquele convite, a pessoa, ao entrar naquela casa, logo o anfitrião chamava um dos seus servos com uma bacia com água. Próximo à porta tinha um banquinho. A pessoa sentava e aquele servo ia lavar os pés do convidado. E aquele convidado tirava a sandália, lavava os seus pés, e logo em seguida ele se levantava, dava uma toalha para ele secar os pés. E cumprimentava a pessoa com um beijo no rosto, como respeito, que é o ósculo santo. E ungia a cabeça
do convidado como respeito. Por isso que Jesus falou para ele, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas, e enxugou ou com seus cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, com o ósculo santo. Ela, porém, não para de beijar os meus pés, desde que entrei. Não colocaste óleo sobre minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Meus amados, e Jesus sentado naquela mesa, a mesa naquela época era parecida com a nossa, só que baixa. Era uma mesa baixa, as pessoas sentavam-se em almofadas com os pés para trás. Então, por esse motivo, aquela mulher estava chorando aos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Jesus estava numa posição com as pernas para trás, nas almofadas. E aqui Jesus relata que aquele fariseu não fez nada disso para ele. Por que ele não fez aquilo para Jesus? Porque ele não estava interessado em Jesus. Ele não estava interessado. Ele estava interessado em um troféu. Ele estava interessado, meus amados irmãos, em chamar atenção. Porque naquela época, quando convidava alguém para a casa para jantar ou almoçar, as portas ficavam abertas para as ruas, para o público. E ele queria chamar atenção, porque naquela época Jesus era uma pessoa muito falada, uma pessoa que muitos o seguiam, uma pessoa famosa, né? Então ele queria mostrar para os outros que ele era o cara. Ele chamou Jesus, convidou Jesus para entrar na casa dele. No outro dia ia ser o comentário da cidade. Olha, o fariseu Simão lá levou Jesus na casa dele. Você viu, rapaz? E todos iam falar dele. Ele ia ficar todo orgulhoso. Ele não estava interessado em Jesus, na palavra de Jesus, nada disso. Meus amados irmãos, é o que acontece nos dias de hoje, nas igrejas cristãs. Pessoas que não estão preocupadas mais com Jesus, mas sim com troféus. Estão preocupadas com troféus. Como foi relatado esses dias, um apóstolo lá em Sergipe, Aracaju, o nome da cidade, Sergipe, o apóstolo, que foi uma certa cantora cantar lá e fez todos os pastores descer do altar, e ele relatando em rede social que a cantora desrespeitou eles, não respeitou os fãs que estavam ali, né? Porque ali não era adoradores, era fã, né? Era fã que estava querendo um troféu lá em cima. Não estava preocupado com Jesus. Estava que nem esse fariseu, preocupado com um troféu. Irmãos, isso a cada dia está acontecendo nas nossas igrejas. As pessoas não estão mais colocando Jesus para ser a principal da igreja, mas estão colocando troféus na igreja, chamando cantores para pagam caro para cantores, para mostrar que a igreja deles são boas, que a igreja deles pode. Que nem esse fariseu, eu trouxe Jesus na minha casa, eu coloquei na minha mesa, mas nem ofereceu água para lavar os pés de Jesus, nem deu o ósculo santo de Jesus, nem o óleo colocou na cabeça de Jesus, porque ele não estava nem um pouco preocupado com Jesus. Ele estava preocupado com a fama que ele ia levar no outro dia. Ele ia ser o comentário no outro dia. Ele levou um troféu na casa dele. E as igrejas estão desta forma nos dias de hoje, meus amados. As pessoas pagam caro para cantores, pregadores, dinheiros que pegam do dízimo dos irmãos, das ofertas dos irmãos. Chegam a pagar até 200 mil para um cantor cantar na igreja, para mostrar que a igreja dele é boa, que ele levou um troféu. E esse pastor vem em rede social ainda falar que essa certa cantora desrespeitou, não deu nem ligou pro público que estava lá, pros irmãos que estavam lá, os fãs dela, né? Porque ali não estava para adorar Deus, estava para adorar ela, né? Adorar Jesus ali está muito longe. E certa vez eu estava numa igreja
aconteceu isso, amados. Uma cantora famosa também foi. E quando terminou o culto, meus amados, aquela cantora desceu do púlpito, era um tal de jovem, de irmã, pular pra pegar autógrafo, tirar foto com ela. Irmãos, eu quase levei uma cotovelada no rosto. Se eu não vira o rosto, eu tinha levado uma cotovelada da irmã. Que meu óculos ia para longe para pegar autógrafo. Fiquei lá na frente, esperando minha esposa. Quando aquela cantora vinha saindo para fora, ela veio em direção a mim, ela pensando que eu ia querer pegar autógrafo dela. Aí eu peguei na mão dela e falei: a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Irmãos, olha o que está acontecendo com a igreja. Está aparecendo esse fariseu, querendo um troféu na casa dele, não preocupado com Jesus. Que a gente, a partir de hoje, venha se preocupar com Jesus, adorar somente Ele, aquele que morreu na cruz por nós. Uma cantora que o apóstolo ainda fala que pagou caro para ela cantar lá, ainda tem coragem de falar que pagou caro. E aquela cantora desrespeitou os obreiros dali, desrespeitou os irmãos dali. Por quê? Porque eles não estavam querendo adorar Jesus. Eles estavam querendo o troféu da noite naquela igreja. Esta minha igreja é a igreja. Trouxe a cantora tal aqui. Meus amados, como Deus se entristece com isso. Quero deixar um versículo para os irmãos para completar esta palavra, lá em Mateus 15. Mateus 15, versículo 7. Está escrito assim, ó. Mateus 15, 7. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha só o que Jesus fala aqui, irmãos. Que no livro do profeta Isaías tinha relatado isto. Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O coração daquelas pessoas está longe de Deus, está longe de Jesus. Que aquelas pessoas estão preocupadas com o troféu. Quando aquela cantora terminar o show dela, o apóstolo ainda falou que ela saiu e entrou rapidamente para o carro. Não deu tempo nem dos irmãos pegar autógrafo. Os irmãos estavam tão preocupados com o autógrafo da cantora que não deu tempo de pegar o autógrafo da cantora. Oh, meus irmãos, pare com isto. Vamos receber a bênção de Deus nas nossas vidas. Porque na hora que estamos na necessidade, como estamos precisando, a única pessoa que clamamos é Jesus. É Deus para nos socorrer. Como fala lá no Salmo 46, versículo 1. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Irmãos, quando a gente está passando por dificuldade, aí lembramos de Jesus, lembramos de Deus, que Ele pode nos socorrer, nos ajudar. Quero deixar mais uma palavra para os amados irmãos aqui no Jeremias 17, 5, 8. Jeremias 17, 5, versículo 8. Jeremias 17, 5, 8, amém? Glórias a Deus, aleluia. Está escrito assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força, e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum, pelo contrário, morará num lugar seco do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerás quando vier o calor, pois suas folhagens sempre estará verde, e de ano em ano, exceção, não ficará preocupado, nem deixará de dar os frutos. Amém, meus amados? Aqui o versículo 6, né? Ele é como um arbusto no deserto,
não perceberá quando vier bem alguma, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terras salgadas e desabitadas. Amém, irmãos? Você vê que coisa, né? Aqui Jesus fala que maldito é o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor. Olha que a palavra de Deus vai nos relatar. Vamos ler lá também em Salmo 100. Salmo 100 está escrito assim: glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Salmo 100 está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Amém, meus amados? Aí, olhando para esse vídeo desse apóstolo, me entristeceu, irmão. Me entristeceu muito. Não é só ele, várias igrejas estão dessa forma nos dias de hoje. Estou cometendo estes erros. É uma idolatria isso aí, irmãos. Como está escrito lá em Êxodo, capítulo 20. Os irmãos conhecem. Êxodo 20 está escrito assim, ó, a partir do versículo 1. Então Deus falou todas essas palavras: quem te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão? Não terá outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, não a cultuarás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Amém, meus irmãos? Isso é idolatria que os irmãos estão fazendo. A igreja de Cristo, o que se está se transformando nos dias de hoje. Jesus está às portas, meus amados. Jesus está voltando. Se prepara, meus amados, que muitos da igreja vão ficar no dia do arrebatamento. Vão ficar, meus amados irmãos, porque é triste a gente ver isto. As pessoas adorando homens. E ainda o apóstolo fala que pagou um show caro para aquela mulher lhe respeitou. Meu Deus. Eu dou até os parabéns por ter acontecido isso. Que aconteça mais. Para esses líderes aprenderem a adorar a Deus, somente a Deus. Eu nem gosto, irmãos, de quando uma igreja começa a anunciar que vai um pregador famoso, que vai lá naquela igreja. Nesse culto eu nem vou. Porque quando você olha na rua assim, a igreja está lotada. Os irmãos estão do lado de fora para ver aquele pregador. Eles não estão preocupados com Jesus. Estão preocupados com as bênçãos de Deus. Estão preocupados em ver aquele cantor famoso, aquele pregador famoso, para no final tirar foto, pegar autógrafo. É desta forma, meus amados. Mas Deus diz nessa manhã: somente a mim adorarás, como foi falado em Êxodo 20. Isso é uma idolatria, meus amados irmãos. O crente fala de pessoas que cometem idolatria. Cristãos evangélicos estão sendo idólatras, agindo desta forma. Amém? Que quero deixar essa palavra nos vossos corações. Faça como aquela mulher que era cheia de pecado, tinha uma má fama naquela cidade, mas ela derramou o coração para Jesus. Aquele homem não ofereceu nada para Jesus, não ofereceu uma água, nada para lavar os pés, mas aquela mulher lavou os pés de Jesus com a lágrima dela e secava com os cabelos, beijava os pés de Jesus, derramava o perfume sobre os pés de Jesus. Aquela mulher verdadeiramente adorou a Deus, uma mulher cheia de falhas e pecados. E no dia da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, irmãos, muito vai ser o espanto de crentes quando olharem no reino de Deus. Vai ver pessoas que eles nem vão acreditar que está ali. Nossa, mas aquela pessoa ali cometia tanto pecado e está aqui. Porque você não conhece o coração da pessoa, meus amados.
Só Deus é que conhece, só Jesus é que conhece. Porque aquela pecadora tinha má fama naquela cidade, mas ela se derramou aos pés de Jesus. E aquele fariseu só queria apenas um troféu para ser falado no outro dia, para ser o destaque do outro dia naquela cidade. Amém, irmãos? Deixo essa palavra em nome de Jesus. E neste momento eu vou estar fazendo uma oração e os irmãos orem junto comigo. Amém, amados? Fechamos nossos olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero te agradecer por tua palavra, Senhor. Ó Pai, perdoa cada um dos seus filhos, Senhor Deus, ó Pai. Senhor, as pessoas estão perdendo, Senhor, o respeito, Senhor, pela tua palavra, pelo teu caminho, Senhor. Ó Jesus, as pessoas estão adorando mais ao homem do que a ti, Deus. Senhor, venha mostrar para esse povo, Senhor, para esses líderes, Senhor, que Tu és Deus sobre os céus e a terra, Senhor Jesus, ó Pai. Deus, abençoa cada uma dessas vidas, abre a mente deles, Pai. Abençoa cada igreja, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Não deixe que o diabo venha cegá-los, ó Senhor Deus. Mas venha derramar do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a cada irmão que acompanhou esta filmagem, este vídeo. Assista, irmãos. Deixa seu comentário. Compartilhe. Se inscreva neste canal. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.